Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós iremos apresentar um seminário sobre René Descartes. E os integrantes do grupo são Geis Albuquerque, Pablo de Souza, William Besley, Juan Guilherme, Cauã de Andrade e Jeff de Cauã. Vamos começar? Vamos! René Descartes nasceu no dia 31 de março de 1596 e acabou falecendo em 11 de fevereiro de 1650. Ele foi um filósofo, físico e matemático francês e é considerado o criador do pensamento cartesiano, sistema filosófico que deu origem à filosofia moderna. Sua preocupação era com a ordem e a clareza, e ele propôs fazer uma filosofia que nunca acreditasse no falso, que fosse fundamental, única e exclusivamente na verdade. Ele também foi um dos mais importantes filósofos do período moderno. René Descartes foi um racionalista francês do século XVII, geralmente lembrado pela ênfase na autoridade da razão em filosofia e ciências naturais, bem como pelo desenvolvimento de métodos de verificação. Para Descartes, a filosofia seria como uma árvore, na qual a metafísica forma a raiz, a física o tronco e as diversas ciências os galhos, sendo que o mais grau de sabedoria estaria na moral. Pressupõe conhecimento das diversas ciências, sendo as principais a ética, a mecânica e a medicina. Sua obra mais famosa, considerada a fundação da filosofia moderna, é o Tratado Discurso sobre o Método, que produziu uma revolução na filosofia e ciência. A partir dessa obra, Descartes procurou encontrar um conjunto de princípios que pudessem ser conhecidos sem qualquer dúvida. Para investigar tal possibilidade, procedeu à análise por meio de um método próprio conhecido como dúvida hiperbólica ou dúvida metafísica, mais frequentemente referido como ceticismo metodológico, que consiste em rejeitar qualquer ideia da qual se possa duvidar para então, após analisar, restabelecer ou reconstruir essas ideias de modo a criar uma base sólida para o conhecimento. E este processo levou à sua famosa conclusão, cogito ergo sum, traduzida como pensa logo existe, pois ao eliminar tudo de que se pode duvidar, ele chegou à conclusão que a dúvida era a evidência da existência do sujeito, aceitando assim que os pensamentos existem e, em seguida, indivíduos pensantes existem, uma vez que o pensamento não pode ser separado daquele que pensa. E uma vez que os sentimentos já haviam sido rejeitados como confiáveis, Descartes concluiu que o único conhecimento do qual não se pode duvidar é eu sou uma coisa pensante. René Descartes é responsável pelo desenvolvimento do racionalismo cartesiano, segundo o qual o homem não pode alcançar a verdade por através dos sentidos. As verdades residem nas abstrações e em nossa consciência, na qual habitam as ideias inatas. Diante do forte ceticismo, na época do Renascimento, muitas pessoas acreditavam que os métodos científicos eram falhos e completos a erros, de forma que seria impossível para o homem conhecer o mundo real e fazer ciência de maneira verdadeira. A missão de Descartes era justamente legitimar a ciência, demonstrando que o homem poderia conhecer o mundo real. Para encontrar uma certeza inquestionável, Descartes duvidou de tudo. Bom, a dúvida cartesiana é justificada por três argumentos. Primeiramente, a ilusão dos sentidos, ou seja, não poderíamos confiar nos nossos sentidos, os quais são limitados e enganosos. Em segundo lugar, não sabemos distinguir o mundo externo daquilo que é produto de nossa mente, no caso, o argumento dos sonhos. Em terceiro lugar, há um gênio maligno. Quem diz que não há um Deus ou um demônio malévolo, poderoso e astuto que dedica-se todas as suas energias para enganar os homens? Bom, eu vou falar um pouco sobre a origem da filosofia moderna nas mãos de Descartes. Então, o século XVII assistiu a grandes inovações no campo da ciência e do pensamento, marcado pelo absolutismo monárquico, concentração de todos os poderes nas mãos do rei, e pela Contra-Reforma, que foi a reformação da doutrina católica em oposições ao crescimento do protestantismo. Essa época viu nascer o método experimental e a possibilidade de explicações mecânicas e matemáticas do universo, que deu origem a todas as ciências modernas.
Uma delas foi O Discurso do Método. O Discurso do Método foi a obra em que Descartes lançou as bases do pensamento, que viriam modificar toda a história da filosofia. Alguns anos depois, suas ideias foram retomadas nas Meditações. O filósofo estava disposto a encontrar uma base sólida para servir de alicerce a todo conhecimento. Na época, a filosofia não se distinguia das outras ciências e no livro deveria ser uma introdução para 3 escritos científicos voltados para a meteorologia, a geometria e o estudo do corpo humano. Ao buscar uma alicerce novo para a filosofia, Descartes rompeu com a tradição aristotélica e com o pensamento escolástico, que dominou a filosofia no período medieval. A separação entre sujeito e objeto do conhecimento tornou-se fundamental para toda a filosofia moderna. No Discurso do Método, publicado em 1637, Descartes elaborou uma espécie de autobiografia intelectual, em que conta em primeira pessoa os fatos e as reflexões, o que fizeram buscar um princípio seguro para edificar as ciências. Descreve também os passos que o levaram à fundação do seu método, o percurso que vai da dúvida sistemática à certeza da existência de um sujeito pensante. Descartes era considerado um gênio da matemática, pois o mesmo conseguiu relacionar a álgebra com a geometria, e o resultado desse estudo foi a criação do plano cartesiano. Nessa fusão, resultou na geometria analítica. O mesmo utilizou o plano cartesiano com o intuito de representar planos, retas, curvas e círculos através de equações matemáticas. E agora, sobre as 4 regras do conhecimento, que são parâmetros que ajudam a concretizar as verdades de acordo com o que Descartes diz, sendo elas que, primeiro, nada é verdadeiro até ser reconhecido como tal. Segundo, os problemas precisam ser analisados e resolvidos sistematicamente. Terceiro, as considerações devem partir do mais simples para o mais complexo. Quarto, o processo deve ser revisto do começo ao fim para que nada importante seja omitido. Essas regras servem justamente para concretizar e ajudar na precisão de uma verdade filosófica de acordo com o que Descartes diz, que também se relaciona com o seu método de dúvidas, que se baseia no princípio que ele tem de buscar e duvidar do máximo que puder para poder alcançar a verdade absoluta, que também é amplificado por essas 4 regras, para que possa ser alcançado uma verdade absoluta dentro do ramo filosófico. Descartes tinha uma formação bem avançada para a sua época, especialmente no âmbito da matemática. Ainda jovem, ele passou por uma crise existencial e intelectual, pois ele percebeu que os filósofos aos quais ele estudava chegavam apenas a conclusões em que todos pudessem concordar. Então, Descartes percebeu que ele deveria duvidar de tudo o que lhe tinha sido apresentado na filosofia. Descartes, então, decide ir buscar a verdade por si mesmo, ao invés de acreditar em tudo aquilo que lhe tinha sido apresentado ao longo de sua vida. Descartes, então, chega à mesma conclusão em que Copérnico, Galileu e Kepler chegaram: a de que todos os fenômenos da natureza podem ser descritos com a linguagem matemática. Ele acreditava nisso muito por influência da sua formação matemática. E baseado nessa formação matemática, ele elaborou 4 regras ou 4 etapas para se chegar à verdade. Esse tipo de abordagem é denominado método cartesiano, que consiste basicamente em 4 etapas: evidência, análise, ordem e enumeração. Na etapa da evidência, deve-se evitar precipitações e pré-julgamentos, até que a evidência seja bem fundamentada. A da análise consiste em dividir os problemas em várias partes
para facilitar o seu estudo. A etapa da ordem consiste em ordenar os problemas que já foram divididos, a fim de que possamos descobrir quais são as partes mais básicas. Na etapa da enumeração, deve-se fazer uma enumeração completa e revisões gerais, de modo que nada seja omitido. Munido pelas suas 4 regras, ele começou a procurar por uma verdade indubitável. E nisso ele chegou à conclusão que a única coisa que não era passiva de dúvida era a própria dúvida. E partindo dessa premissa, ele de quebra consegue comprovar a sua existência de maneira filosófica, pois a dúvida é um pensamento, e um pensamento precisa de um pensador. Daí surgiu a sua máxima: penso, logo existo. A árvore do conhecimento, ou árvore cartesiana, é uma alegoria feita por Descartes para a abordagem que ele fez em relação à estrutura do conhecimento. Nessa abordagem, ele unifica todas as formas de conhecimento no seguinte sistema. Analogamente, a raiz de todo o conhecimento seria a metafísica, pois ela busca os princípios mais básicos de cada causa, e aqueles que não estão ao alcance da nossa experiência sensível, utilizando a razão e a lógica. O tronco dessa árvore seria a física, pois ela busca as causas mais anteriores de cada evento, fundamentando-se nas experiências sensíveis. E como sugerido por Descartes, descreve o mundo de forma matemática. E os frutos dessa árvore seriam a mecânica, a medicina e a moral. A mecânica vai tratar do movimento dos corpos, a medicina vai tratar da saúde e dos fenômenos biológicos, e a moral vai tratar das relações sociais. E para encerrar, temos aqui mais algumas frases de Descartes, que são: viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados, sem nunca os haver tentado abrir. Bem, a filosofia nos faz refletir sobre a vida e o mundo. Quando você está com os olhos fechados, você não consegue ver nada. Então, ficar sem filosofar é ficar no escuro. Filosofar é a sua luz para esse escuro. Saca? Pois é isso aí. A segunda: se quiser buscar realmente a verdade, é preciso que pelo menos uma vez em sua vida você duvide, ao máximo que puder, de todas as coisas. Um exemplo é uma pessoa falar que a Terra é plana. Ela só fala: a Terra é plana. Se você não questiona e aceita de qualquer jeito, você vai estar aceitando de qualquer jeito. Então é bom questionar, viu? E a última frase: não é suficiente ter uma boa mente. O principal é usá-la bem. Bem, a frase já diz tudo. Você tem que usar a mente bem e não só ter uma boa mente. Então, é isso. Um bom dia, boa tarde e boa noite para todos vocês. Isso é tudo, pessoal.